Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química do Professor Joia. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios, referentes aos métodos teóricos para a determinação da entalpia. Então espero que vocês gostem do vídeo, possam acompanhar e dúvidas, deixem um comentário de vocês então, para que eu possa estar resolvendo. Fiquem comigo e vamos a mais uma aula de Química então. Então, pessoal, vamos resolver os exercícios da página 22, da nossa apostila do positivo, explicando alguns exemplos, de entalpias de formação, lei de Hess e energias de ligação, então. Primeiro exemplo que a gente vai calcular é a entalpia para a reação de combustão do etanol. Então, esse é o nosso primeiro processo, a ser exemplificado. Então, a reação que nos é apresentada, ela nos diz o seguinte: CH3CH2OH líquido mais 3O2 forma 2CO2 mais 3H2O líquido. Tá? O valor de entalpia de formação para o etanol, de CH3CH2OH é de menos 277,69 kJ por mol. O ΔH de formação para o CO2 é de menos 393,51 kJ por mol. E a entalpia de formação do H2O é de menos 285,83 kJ por mol. Então, como que eu vou resolver essa questão? Primeiramente, ΔH é igual à somatória dos ΔH do produto menos a somatória dos ΔH dos reagentes. Primeiro de tudo, eu faço essa questão. Bom, vamos lá. ΔH igual. Produtos, eu tenho CO2 e H2O. Então, eu vou pegar aqui entalpia de formação do CO2 menos 393,51 kJ por mol. Como eu tenho 2 mols na minha reação, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter 2 vezes menos 393,51 mais a entalpia de formação do H2O menos 285,83 kJ. Como eu tenho 3 mols, 3 vezes esse valor, então. Ok? Então, tem os meus valores de entalpia para os meus produtos. Então, vamos destacar aqui o que é produto. Menos a entalpia padrão de as entalpias, para os reagentes, então. Então, para o CO2, menos 270, aliás, para o CH3 CH2OH, menos 277,69 kJ por mol. Como eu tenho apenas 1 mol, não preciso multiplicar. Mas a entalpia para o O2, como uma substância pura no seu estado padrão, é igual a 0. 3 vezes 0 dá 0. Então já terminei aqui. 2 vezes menos 393,51 é igual a menos 787,02. Mais 3 vezes menos 285,83 é igual a menos 857,49. Então, fecho aqui as minhas chaves para os meus produtos. Menos vezes menos fica mais. Então, 277, como não somo ele com nada, eu mantenho ele dessa maneira. 277,69. Então, o ΔH ele vai ser igual menos 787,02 mais menos 857,49. Isso aqui vai dar igual a menos 1644,51. Então, vejam, os dois números são negativos, somo, e mantenho o sinal negativo. Menos 1644 mais 277,69, ou seja, o ΔH para essa operação é de menos 1.366,82 kJ.
Então a minha reação é uma reação exotérmica, tá? Como toda reação de combustão. Próximo exemplo, letra B, processo da fotossíntese. Eu quero saber qual a variação da entalpia para a formação de molécula de glicose a partir de gás carbônico e H2O. Então eu tenho aqui 6CO2 mais 6H2O é igual a C6H12O6 mais 6O2. Então essa é a nossa reação. Eu vou fazer essa aqui de um jeito um pouco diferente do que a gente já fez anteriormente, para ver se fica mais simples, né? Então, de vocês resolverem. Então, primeiramente, eu vou separar o que eu tenho de reagente e o que eu tenho de produto. Então, o reagente ele vem antes da seta e o produto vem depois da seta. Então, eu quero saber a somatória dos ΔH dos reagentes por primeiro. Então, vai ser a entalpia do CO2, que a gente viu na questão passada, que era de menos 393,51 kJ por mol. Então, é menos 393,51 kJ por mol vezes 6 mols. Então, é 6 que multiplica 393,51. Mais a entalpia, né, padrão de formação para molécula de H2O, né, ela é de menos 285,83. Como eu tenho 6 mols, é 6 vezes 285,83. Então, o ΔH dos reagentes, né, a somatória dos ΔH dos reagentes, ela vai ficar igual a menos 4.076,04 kJ de energia. Então, calculei para os reagentes. Agora, eu vou fazer o ΔH, né, somatória dos ΔHs para os produtos. Então, eu vou fazer o quê? Entalpia padrão de formação para a molécula de glicose, menos 1.268 kJ por mol. Como eu tenho só 1 mol, 1.268. Mais entalpia padrão de formação para uma substância pura no seu estado padrão é igual a 0. Como eu tenho 6 moléculas, 6 vezes 0 é igual a 0. Então eu elimino. Ou seja, o ΔH para os produtos dessa reação é de menos 1.268 kJ. Então tenho os valores de ΔH para os meus dois processos. Então agora para eu calcular fica fácil. ΔH é igual somatória dos ΔH dos produtos menos a somatória dos ΔH do reagente. Então o ΔH vai ser igual produto menos 1.268 menos 4.076,04. Então o valor do ΔH para essa questão vai ser menos 1.268, menos multiplica menos, fica mais 4.076,04. Então, o ΔH para a equação, né, da fotossíntese, formação de glicose na fotossíntese, tem um ΔH de mais 2.808,04 kJ. Ou seja, a minha reação ela é endotérmica, então. Vejam que a maneira como eu resolvi ela é um pouco diferente no segundo exemplo em relação ao primeiro exemplo. Mas é o suficiente, né? Cada um escolhe aquela maneira que for mais fácil de resolver. O valor de ΔH de uma reação química pode ser previsto teoricamente por diferentes métodos. Determine a variação de entalpia dos processos a seguir pela lei de Hess. Então a questão número 4, pessoal, ele pede para a gente usar, né, como ferramenta, lei de Hess. Então o que nós vamos fazer nessa situação? Vamos fazer os ajustes conforme a nossa equação, né? Eu quero determinar o valor de ΔH para a equação. SO2 gasoso mais meio O2 gasoso formando SO3 gasoso. As equações que eu tenho são, os processos intermediários são S sólido mais O2 gasoso formando SO2
com valor de entalpia de 284 kJ, e o segundo processo, S sólido mais 3 meios de O2 gasoso, formando SO3 gasoso, e o ΔH menos 378. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar estas equações conforme essa equação aqui em cima. Então vamos ao primeiro processo. O SO2, no meu exemplo, esse SO2 aqui, ó, ele é reagente. Na minha equação 1, o SO2 ele é produto. Então eu vou fazer o quê? Inverter para que o SO2 vire reagente. Então, SO2 gasoso é igual a S sólido mais O2 gasoso. O ΔH era de menos 284 kJ. Como eu inverti, o ΔH passa a ser de mais 284 kJ. Na equação 2, na equação 2, eu tenho o SO3 como produto, e na minha equação o problema, o SO3 é produto. Então eu só vou repetir S sólido mais 3 meios de O2 gasoso, formando SO3 gasoso. E o ΔH vai ser igual a menos 378 kJ. Então, fiz os meus procedimentos. O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou simplificar. O que aparecer no produto de uma reação, eu simplifico se aparecer no reagente da outra. Vamos lá. SO2 aparece apenas no reagente da equação 1. Então, eu repito SO2 gasoso. S sólido é produto na equação 1 e reagente na equação 2. Então, isso aqui eu simplifico. Sai fora. O2 aparece como produto da equação 1 e como reagente da equação 2. Então, vai ser 3 meios menos 1, vai sobrar meio. Então, mais meio de O2 gasoso. Vejam aqui, pessoal. 3 meios é a mesma coisa que 1,5. 1,5 menos 1 dá 0,5. Como a quantidade maior está aqui no reagente, eu mantenho esse meio no reagente e elimino o que tem no produto. Acabou-se o que tinha que eliminar, sobrou apenas o SO3 gasoso. Bom, fiz as simplificações, SO2, SO2, meio, meio, SO3, SO3. Obtive a minha equação problema. Agora o que eu vou fazer? ΔH 284 menos 378, se eu fizer a minha operação, eu vou ter menos 94 kJ. Então, o ΔH para essa equação química que eu acabei de calcular, ele é igual a menos 94 kJ. Segundo processo, então, a reação entre carbono e grafite, 2 moléculas de H2 e meia molécula de O2, formando o CH3OH, que é o metanol. Quero descobrir o ΔH para essa reação. O que eu tenho aqui é a reação de formação para o CO2 com ΔH de menos 393 kJ, a reação de formação de de 2 moléculas de água e o ΔH de menos 572 kJ, e a reação de combustão do metanol, com menos 726 kJ. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Organizar os meus dados conforme a minha equação problema. Então, vamos lá. Carbono grafite, ele é reagente na equação problema. Na equação 1, ele também é reagente. Então, eu só vou repetir essa equação. Então, a equação 1 vai ficar carbono grafite mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso e o ΔH menos 393 kJ. Ok? Na equação 2, o 2H2 também é reagente. Vejo reagente e reagente. Então, eu só vou repetir a minha equação. Então, 2H2 gasoso mais O2 gasoso,
forma 2H2O líquido. E o ΔH para esse processo de menos 572 kJ. Equação 3. Vejam, no problema CH3OH líquido é produto e aqui ele é reagente. Então eu só vou inverter. Então eu tenho CO2 gasoso mais 2H2O líquido formando CH3OH líquido mais 3 meios de O2 gasoso. E o ΔH era menos 726, como eu inverti a reação, ele fica de mais 726 kJ. O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou simplificar. Carbono grafite aparece só em uma equação, então repito. Carbono grafite mais O2 eu vou deixar de lado por enquanto. CO2, produto na equação 1 e reagente na equação 3. Então o CO2 eu simplifico. O que mais que eu posso fazer aqui? 2H2 só aparece no reagente da equação 2. Então repito 2H2 como reagente. 2H2O líquido, ele é produto da equação 2 e reagente na equação 3. Então eu simplifico. Vejam que eu tenho aqui agora 1 mol de O2 na equação 1 e mais 1 mol de O2 na equação 2. Então 1 mais 1 dá 2 mols de O2 no reagente. E no produto eu tenho 3 meios de O2. 3 meios é 1,5. Então 2 menos 1,5 dá 0,5. Então eu simplifico aqui com aqui e me sobra 1 meio de O2 gasoso. E o que sobrou lá no produto? CH3OH líquido que não tem com quem simplificar. Carbono grafite. H2, H2, meio O2, CH3OH, CH3OH. Então, tirei a prova real. Agora o ΔH, para mim resolver, vai ser 393, menos 393, mais menos 572, mais 726. Isso vai nos dar um ΔH de menos 239 kJ de energia, então. Ok? Então, segundo exemplo de lei de Hess, para vocês verem onde vocês aplicam esses conceitos dentro dos exercícios. Próxima questão. Questão 7 da apostila, página 24. Então, para quem está acompanhando, né, aluno da fundação. Os valores de energias de ligação de algumas substâncias foram apresentados no decorrer da ação de dados. Então, a apostila, né, ela traz uma tabela com os valores de entalpia, né, de energia de ligação. Então, para a gente trabalhar. Utilize esses dados para determinar teoricamente a variação da entalpia das seguintes reações. Então eu vou dar, né, esses valores, né, caso alguém que esteja acompanhando não seja meu aluno na fundação, a gente tem como rever essas questões. Então a equação que eu quero descobrir, o ΔH, 2HF formando H2 mais F2. A reação já está balanceada e as energias que eu tenho é HF 565 kJ, HH 436, FF 158. Então, o composto HF ele é formado por uma ligação entre hidrogênio e flúor. O composto H2 ele é formado por uma ligação simples entre hidrogênio e hidrogênio. E o composto F2 ele é formado por uma ligação simples flúor e flúor. Então, o que eu vou ter que fazer? Trabalhar, né, essas ligações dentro dessa proposta de resolução. Então, vamos lá. 2 mols de HF, né? Então, cada molécula apresenta, né, uma ligação entre hidrogênio e flúor e cada ligação tem um total de 565 kJ de energia. H2 é o H simples H e essa reação ela tem uma entalpia de 436 kJ. E o F2, uma ligação simples flúor-flúor, tem um valor de entalpia, né, um valor de energia de ligação, não é de entalpia, de energia de ligação
de 158 kJ. Então, resolvendo aqui em minha equação, 2 vezes 565 dá 1.130 kJ nos reagentes. E 436 mais 158 dá um total de 594 kJ no meu produto. Vejam, 1.130 ele é maior que 594, tá? Se ele é maior que 594, significa que a minha equação ela absorve mais energia do que ela libera. Então, para eu saber o ΔH vai ser 1.130 menos 594. E isso aqui vai dar um total de 536 kJ. Como o número maior está no reagente, a gente diz que esses 536 kJ eles são absorvidos e por conta disso o meu ΔH ele vai ser de mais 536 kJ então, ok? Então, determinação do ΔH a partir das energias de ligação das minhas moléculas. Segundo exemplo, 3Cl2 mais 2NH3 formando 6HCl mais N2. As energias de ligação que eu tenho são Cl simples Cl 242 kJ, N simples H 388 kJ, H simples Cl 431 kJ, N tripla N 944 kJ. Então aqui é o seguinte, o composto Cl2 ele é formado, né, por Cl simples Cl. O composto NH3 ele vai ser H, N, H. Então vejam, o nitrogênio faz 3 ligações com os hidrogênios. Ok? O composto HCl é H simples Cl e o composto N2 vai ser N tripla N. Então, ligação covalente. Então, observe o seguinte aqui no NH3. No NH3, cada ligação entre N e H tem um total de 388 kJ. Então, eu tenho uma ligação, 2, 3 ligações. Então, eu tenho 3 vezes o valor de 388. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, primeiramente, Cl2. Quanto de energia esse composto tem? Como o Cl2 é só Cl simples Cl, ele tem 242 kJ de energia. NH3. Então, eu tenho 3 ligações, então é 3 vezes o valor, né, entre N e H. Então, 3 vezes 388. Isso aqui vai dar igual. 3 vezes 388 vai dar igual um total de 1.164 kJ. Então, a molécula de NH3 tem tudo isso aqui de energia. O composto HCl, ligação simples entre cloro e hidrogênio, 431 kJ. E o N2, né, N tripla N, total 944 kJ. Determinei quanto de energia cada composto tem. Agora eu vou montar a minha equação. 3 vezes Cl2, 242, mais 2 vezes o NH3, tenho 2 moléculas NH3, cada molécula tem 1.164 kJ. Então, primeiro passo, ok. Produto, 6HCl, então é 6 vezes 431, que é a energia do HCl, mais 1N2, 944. Então, se é 1, não preciso multiplicar. Vamos, então, aos nossos resultados. 3 vezes 242 dá 726. Mais 2 vezes 164 dá 2.328. 6 vezes 431 dá 2.586, mais 944. Então,
Aqui eu tenho as minhas, né, as parciais, então quanto de energia cada composto contribui dentro do processo. 726 mais 2.328 dá um total de 3.054 kJ, enquanto que 2.586 mais 944 dá 3.530 kJ. Observem que 3.054 é menor do que 3.530. Ou seja, se eu tenho mais energia no produto, significa que a energia ela é liberada. Opa! Se ela é liberada, então eu vou fazer o valor do meu ΔH. Vai ser 3.530 menos 3.054. Então vai ser 3.530 menos 3.054. Logo, o ΔH ele vai ser igual a 476 kJ de energia liberada. Se a energia é liberada, eu posso dizer então que o meu ΔH é igual a menos 476 kJ. Meu processo é exotérmico, então, ok? Pessoal, espero que com esses exemplos vocês consigam fixar esses conceitos, né, das energias de ligação. Caso de dúvidas, me procurem para a gente conversar. Eu vou deixar um linkzinho aqui, né, com, mais uma vez, com as videoaulas de matemática para aqueles alunos que precisam de reforço, né, do meu amigo professor Marlon. Nos vemos então na nossa próxima aula, pessoal. Não deixe de curtir e compartilhar, se inscrevam no canal e uma boa semana a todos.